O ano era 1945. No vasto e implacável teatro de operações do Pacífico, a Segunda Guerra Mundial se aproximava de seu clímax, mas não sem uma ferocidade sem precedentes. As forças aliadas, lideradas pelos Estados Unidos, avançavam metodicamente de ilha em ilha, enfrentando uma resistência japonesa fanática e determinada a lutar até o último homem. Locais como Okinawa e as Filipinas tornaram-se sinônimos de batalhas brutais, onde cada metro de terreno era disputado com um custo humano altíssimo. Neste cenário de combate implacável, um elemento natural emergia como um dos mais cruéis e eficazes aliados do exército imperial japonês: a escuridão da noite. Para a infantaria japonesa, a noite não era meramente a ausência de luz. Era uma ferramenta tática vital, uma cobertura impenetrável que ampliava suas capacidades de combate e explorava as vulnerabilidades do inimigo. Sob o manto da escuridão densa das selvas úmidas e dos terrenos acidentados do Pacífico, as tropas japonesas dominavam as táticas de infiltração. Movendo-se silenciosamente através da vegetação densa, eles se aproximavam das linhas americanas sem serem detectados, usando o breu para camuflar seus movimentos e disfarçar o número real de suas forças. Essas operações noturnas visavam não apenas causar baixas físicas, mas também infligir um profundo impacto psicológico. O som de passos furtivos, as sombras indistintas e a ameaça constante de um ataque surpresa mantinham os soldados americanos em um estado de tensão e vigilância exaustiva, minando sua moral e capacidade de descanso. As táticas japonesas eram variadas e eficazes. Pequenos destacamentos se infiltravam para sabotar equipamentos, cortar linhas de comunicação ou realizar ataques de bater e correr antes de desaparecerem novamente na escuridão. Mais temidos ainda eram os ataques banzai, cargas suicidas massivas que, quando lançadas sob a cobertura da noite, podiam romper as defesas inimigas, causando pânico e confusão generalizados. A capacidade de operar com eficácia na ausência de luz era uma doutrina central para o exército imperial, treinada e aperfeiçoada ao longo de anos de conflito, e representava uma vantagem estratégica significativa contra as forças aliadas, que dependiam mais da superioridade aérea e do poder de fogo diurno. A resposta americana a essa ameaça noturna era, até então, limitada. Sinalizadores iluminavam brevemente o campo de batalha, revelando posições por instantes antes de mergulhar a área novamente na escuridão. Holofotes eram usados em pontos fixos, mas eram alvos fáceis e tinham um alcance restrito. Patrulhas noturnas eram arriscadas e frequentemente resultavam em confrontos confusos, onde a visibilidade era mínima para ambos os lados, mas o elemento surpresa ainda favorecia o invasor. As baixas americanas em ataques noturnos eram consideráveis, e a necessidade de manter uma guarda constante e exaustiva impactava a prontidão das tropas. Era evidente que uma nova abordagem era necessária para neutralizar essa vantagem japonesa fundamental e proteger as tropas aliadas que avançavam. Em meio a essa realidade de combate, a busca por uma solução tecnológica tornou-se uma prioridade. Os cientistas e engenheiros americanos estavam trabalhando em segredo em inovações que poderiam alterar radicalmente a dinâmica da guerra noturna. E a resposta viria na forma de um dispositivo que prometia o impossível: enxergar na escuridão total. Esta tecnologia, desenvolvida para ser acoplada à carabina M1-M3, prometia transformar a noite de uma aliada japonesa em uma armadilha letal. Esta inovação era o Snooper Scope, ou Sniper Scope, um sistema de visão noturna ativo por infravermelho. Sua premissa era simples, mas sua aplicação na guerra seria revolucionária.
converter a luz infravermelha, invisível ao olho humano, em uma imagem visível. Em 1945, nas profundezas úmidas de Okinawa e das Filipinas, a infantaria japonesa, confiante em seu domínio da noite, nunca esperou que as carabinas americanas equipadas com essa tecnologia pudessem enxergar a uma distância de 70 metros na escuridão completa. A noite, que por tanto tempo ofereceu camuflagem e a oportunidade para o ataque surpresa, estava prestes a se transformar na mais letal das armadilhas, cortesia de um olhar invisível que via onde não havia luz. Este documentário explorará como essa tecnologia redefiniu o combate noturno no Pacífico e acelerou o desfecho da guerra. Para a infantaria japonesa, a noite não era meramente a ausência de luz. Era uma ferramenta tática vital, uma cobertura impenetrável que ampliava suas capacidades de combate e explorava as vulnerabilidades do inimigo. Sob o manto da escuridão densa das selvas úmidas e dos terrenos acidentados do Pacífico, as tropas japonesas dominavam as táticas de infiltração. Movendo-se silenciosamente através da vegetação densa, eles se aproximavam das linhas americanas sem serem detectados, usando o breu para camuflar seus movimentos e disfarçar o número real de suas forças. Essas operações noturnas visavam não apenas causar baixas físicas, mas também infligir um profundo impacto psicológico. O som de passos furtivos, as sombras indistintas e a ameaça constante de um ataque surpresa mantinham os soldados americanos em um estado de tensão e vigilância exaustiva, minando sua moral e capacidade de descanso. As táticas japonesas eram variadas e eficazes, resultado de um treinamento rigoroso e uma doutrina militar que valorizava a surpresa e a determinação. Pequenos destacamentos, frequentemente compostos por soldados altamente treinados em reconhecimento e combate de perto, infiltravam-se através das linhas americanas. Seus objetivos eram múltiplos: realizar reconhecimento de posições inimigas, identificar pontos fracos, sabotar equipamentos cruciais como artilharia e veículos, cortar linhas de comunicação telefônicas e, por vezes, estabelecer posições avançadas para ataques subsequentes. Operações de bater e correr eram comuns, onde pequenas unidades atacavam postos de guarda ou patrulhas antes de desaparecerem novamente na escuridão, deixando para trás a confusão e a incerteza. Mais temidos ainda eram os ataques banzai, cargas frontais suicidas que, quando lançadas sob a cobertura da noite, podiam ser devastadoramente eficazes. Embora muitas vezes associadas a assaltos desesperados, quando executadas à noite, essas cargas eram frequentemente precedidas por infiltrações silenciosas de grupos menores que criavam aberturas ou confusão inicial. A súbita aparição de centenas de soldados japoneses correndo e gritando na escuridão, com baionetas caladas, era um choque sensorial e psicológico que podia romper defesas, causar pânico generalizado e levar a combates corpo a corpo caóticos e brutais. A capacidade de operar com eficácia na ausência de luz era uma doutrina central para o exército imperial, treinada e aperfeiçoada ao longo de anos de conflito, e representava uma vantagem estratégica significativa contra as forças aliadas, que dependiam mais da superioridade aérea e do poder de fogo diurno. A resposta americana a essa ameaça noturna era, até então, limitada e frequentemente insuficiente. Sinalizadores iluminavam brevemente o campo de batalha, revelando posições por instantes antes de mergulhar a área novamente na escuridão. Contudo, a luz dos sinalizadores era efêmera e, ao iluminar o inimigo, também revelava as posições americanas, tornando-as vulneráveis.
Holofotes eram usados em pontos fixos, mas eram alvos fáceis para atiradores e artilharia inimiga, além de terem um alcance restrito e criar sombras profundas que podiam esconder o inimigo ainda mais. Patrulhas noturnas americanas eram arriscadas e frequentemente resultavam em confrontos confusos, onde a visibilidade era mínima para ambos os lados, mas o elemento surpresa ainda favorecia o invasor japonês. As baixas americanas em ataques noturnos eram consideráveis, e a necessidade de manter uma guarda constante e exaustiva impactava a prontidão das tropas. A privação de sono, o estresse constante de não saber de onde viria o próximo ataque e a paranoia gerada pelas sombras e sons da noite minavam a moral e a eficácia de combate dos soldados. Cada noite era uma batalha de nervos, onde a tensão era quase tão debilitante quanto o próprio combate. Era evidente que uma nova abordagem era necessária para neutralizar essa vantagem japonesa fundamental e proteger as tropas aliadas que avançavam. A solução não residiria em mais homens ou mais poder de fogo convencional, mas sim em uma inovação tecnológica que pudesse quebrar o domínio japonês sobre a escuridão, transformando o campo de batalha noturno em um território onde a vantagem estaria do lado americano. A persistência das táticas noturnas japonesas, que transformavam a escuridão em um escudo impenetrável e uma arma psicológica potente, exigia uma resposta igualmente inovadora por parte das forças aliadas. A liderança militar americana compreendia que a superioridade em poder de fogo e domínio aéreo durante o dia, embora crucial, não era suficiente para anular a vantagem inimiga sob o manto da noite. Era preciso ver onde não havia luz, quebrar o paradigma da invisibilidade e, assim, neutralizar o fator surpresa que tanto beneficiava o exército imperial japonês. Foi nesse contexto de urgência e busca por uma vantagem decisiva que emergiu uma tecnologia revolucionária, desenvolvida em segredo. A carabina M1-M3, equipada com o que seria conhecido como Snooper Scope ou Sniper Scope. Este não era um simples acessório acoplado a uma arma. Era um sistema completo de visão noturna ativa por infravermelho, projetado para conceder aos fuzileiros e soldados americanos a capacidade de detectar, identificar e engajar alvos no breu absoluto, transformando radicalmente o combate noturno. A premissa fundamental por trás do Snooper Scope era engenhosa e baseada em princípios físicos bem estabelecidos. O olho humano é capaz de perceber apenas uma pequena porção do espectro eletromagnético, conhecida como luz visível. No entanto, existem outras formas de radiação eletromagnética, como o infravermelho, que são invisíveis para nós. O desafio tecnológico consistia em captar essa luz infravermelha e convertê-la em uma imagem que pudesse ser interpretada pelo cérebro humano. O Snooper Scope fazia exatamente isso. Ele transformava a luz infravermelha, invisível a olho nu, em uma imagem visível, permitindo que o operador enxergasse no escuro como se fosse dia, embora com uma tonalidade esverdeada, característica que se tornaria icônica para a visão noturna. O desenvolvimento dessa tecnologia não foi um processo trivial, mas o resultado de anos de pesquisa e engenharia intensificados pela pressão da guerra. Pesquisas sobre a detecção de infravermelho já existiam antes do conflito, mas foi a urgência de uma solução para as táticas noturnas inimigas que acelerou sua aplicação prática em campo. Cientistas e engenheiros trabalharam em sigilo absoluto, conscientes do potencial disruptivo que tal invenção poderia ter. A ideia era criar um dispositivo que não apenas detectasse a presença inimiga, mas que permitisse ao soldado identificar, mirar e engajar alvos com precisão na completa escuridão, sem depender de luz ambiente. O sigilo em torno do Snooper Scope era de suma importância estratégica.
Revelar sua existência antes de seu uso generalizado no campo de batalha teria dado ao inimigo tempo para desenvolver contramedidas ou adaptar suas táticas, anulando parte de sua eficácia. A vantagem residia precisamente no elemento surpresa, na capacidade de ver sem ser visto, de anular a principal arma tática japonesa da noite, sem que eles soubessem como ou por que estavam sendo neutralizados. Essa descrição garantia que, quando a tecnologia fosse finalmente empregada, seu impacto seria máximo, desorientando e desmoralizando o inimigo. A escolha da carabina M1 e M3 como plataforma para este sistema não foi acidental. Embora não fosse a arma mais potente do arsenal americano, sua leveza, manuseio relativamente fácil e a capacidade de ser modificada para acomodar o equipamento adicional a tornavam uma candidata ideal para a missão de observação e engajamento noturno. O Snooper Scope não era apenas uma mira. Era um conjunto integrado composto por uma fonte de luz infravermelha que iluminava o alvo com um feixe invisível, um tubo conversor de imagem que captava essa luz refletida e a transformava em uma imagem visível, e uma bateria para alimentar o sistema. Tudo isso era acoplado à arma de fogo de forma a criar um sistema de detecção completo e letal. Este sistema de visão noturna era classificado como ativo, porque ele ativamente emitia um feixe de luz infravermelha para iluminar o ambiente, diferentemente de tecnologias passivas que surgiriam mais tarde e que apenas amplificavam a pouca luz ambiente ou detectavam o calor emitido. Essa capacidade de iluminar o ambiente com luz invisível era o cerne de sua eficácia em condições de escuridão total, onde não havia luz ambiente para ser amplificada. O Snooper Scope criava sua própria luz para ver no escuro, garantindo uma vantagem sem precedentes. A introdução do Snooper Scope representava uma reviravolta dramática nas táticas de combate noturno no Pacífico. Para a infantaria japonesa, cujas estratégias de infiltração e ataque surpresa dependiam inteiramente do manto da noite e da invisibilidade, essa tecnologia seria um choque devastador. Eles haviam aperfeiçoado suas habilidades em mover-se sem serem vistos, em usar as sombras e a densa vegetação a seu favor para aproximar-se das posições inimigas. Mas, de repente, enfrentariam um inimigo que possuía um olhar invisível, capaz de penetrar a escuridão que antes lhes garantia segurança e o fator surpresa. A infantaria japonesa nunca esperou que as carabinas americanas com visão noturna enxergassem a 70 metros na escuridão. Essa simples verdade encapsulava a magnitude da mudança. A noite, que por tanto tempo havia sido a aliada mais confiável do Japão, estava prestes a se transformar na mais letal das armadilhas, cortesia de uma tecnologia americana que enxergava onde não havia luz e que estava pronta para redefinir o campo de batalha do Pacífico. A eficácia do Snooper Scope residia em sua capacidade de operar ativamente na escuridão total, gerando sua própria fonte de luz para enxergar o ambiente. O coração do sistema era composto por dois componentes principais: uma lâmpada emissora de luz infravermelha e um tubo conversor de imagem. A lâmpada, similar a um farol, projetava um feixe de luz invisível ao olho humano. Esta luz, que se situava na porção infravermelha do espectro eletromagnético, iluminava os alvos sem revelar a presença do operador, atuando como uma espécie de lanterna invisível. Quando a luz infravermelha emitida pela lâmpada atingia um objeto ou uma pessoa, ela era refletida de volta em direção ao Snooper Scope. Essa luz refletida era então captada por uma lente objetiva e direcionada para o tubo conversor de imagem, um componente eletrônico de alta sensibilidade. Dentro deste tubo, a luz infravermelha atingia um fotocátodo, que convertia os fótons infravermelhos
em elétrons. Esses elétrons eram então acelerados por um campo elétrico e focados em uma tela de fósforo. Ao colidir com a tela de fósforo, os elétrons excitavam o material, fazendo-o emitir luz visível. O resultado era uma imagem monocromática, tipicamente em tons de verde brilhante, que o operador podia visualizar através de uma ocular, permitindo-lhe enxergar com clareza na escuridão completa. Este sistema era montado diretamente na carabina M11M3, criando uma unidade de arma e mira integrada. A carabina M1, conhecida por sua leveza e facilidade de manuseio, era a plataforma ideal para acomodar o peso adicional do Snooper Scope e suas baterias. O alcance efetivo de detecção e engajamento do Snooper Scope variava entre 70 e 100 metros, dependendo das condições ambientais. Esta distância era crucial, pois permitia que os soldados americanos detectassem e neutralizassem as tropas japonesas antes que estas pudessem se aproximar o suficiente para lançar um ataque surpresa ou usar suas armas de curto alcance com eficácia. Em ambientes de selva densa e terreno irregular, onde a visibilidade já era limitada durante o dia, a capacidade de ver a esta distância na escuridão total conferia uma vantagem tática sem precedentes. No entanto, a tecnologia do Snooper Scope, embora revolucionária para a época, apresentava desafios operacionais significativos. A principal dificuldade residia no peso e na dimensão do equipamento. Não era um dispositivo compacto ou leve, como as miras noturnas modernas. O sistema completo, incluindo a unidade de mira com a lâmpada infravermelha e o tubo conversor, exigia uma fonte de energia substancial. As baterias necessárias para alimentar a lâmpada e o tubo eram grandes e pesadas, frequentemente pesando vários quilos. Elas não podiam ser acopladas diretamente à arma e, portanto, eram carregadas em uma mochila ou em um cinto por um segundo soldado ou, por vezes, pelo próprio operador, o que limitava sua mobilidade e aumentava a carga do combatente. Além do peso, a durabilidade das baterias era um fator limitante. Elas ofereciam um tempo de operação relativamente curto, exigindo recargas ou substituições frequentes, o que adicionava uma complexidade logística em um ambiente de combate já desafiador. As lâmpadas infravermelhas também tinham uma vida útil limitada e eram suscetíveis a quebras, necessitando de substituição em campo. O sistema eletrônico, com seus tubos de vácuo e componentes sensíveis, era menos robusto do que o equipamento militar padrão e exigia manuseio cuidadoso para evitar danos. Devido a essas complexidades e ao peso do equipamento, o Snooper Scope não era distribuído para cada soldado individualmente. Em vez disso, era operado por equipes especializadas, que funcionavam como verdadeiros laboratórios ambulantes no campo de batalha. Essas equipes eram geralmente compostas por 2 ou 3 homens, um operador da carabina M1 e M3 com o Snooper Scope acoplado e 1 ou 2 auxiliares responsáveis por carregar as baterias, lâmpadas de reposição e ferramentas de manutenção. Esses auxiliares também atuavam como seguranças ou observadores adicionais, protegendo o operador enquanto ele se concentrava na mira. A coordenação dentro dessas equipes era vital. O operador, com o visor esverdeado do Snooper Scope, era o olho da equipe na escuridão, mas dependia do apoio de seus companheiros para a alimentação de energia e proteção. O transporte do equipamento através da densa vegetação das Filipinas ou dos terrenos montanhosos de Okinawa era uma tarefa árdua, exigindo força física e planejamento tático para posicionar o sistema de forma eficaz. Apesar dessas dificuldades, a capacidade de enxergar no escuro, oferecida pelo Snooper Scope, era uma vantagem tão significativa que os desafios logísticos e operacionais eram considerados aceitáveis
pavimentando o caminho para o batismo de fogo desta inovação tecnológica nas campanhas finais do Pacífico. Em 1945, o cenário de guerra no Pacífico atingia seu auge de brutalidade. As campanhas em Okinawa e nas Filipinas representavam a fase final e mais sangrenta da guerra contra o Império Japonês. Em Okinawa, as tropas americanas enfrentavam uma defesa entrincheirada em cavernas e fortificações rochosas, enquanto nas Filipinas, a luta se desenrolava em selvas densas e terrenos montanhosos, onde a resistência japonesa era igualmente feroz e determinada. Em ambos os teatros, a noite continuava a ser um fator crítico, permitindo que as forças japonesas realizassem infiltrações e ataques surpresa que causavam perdas significativas e minavam a moral das tropas aliadas. Era neste ambiente de combate implacável e exaustivo que o Sniper Scope seria submetido ao seu batismo de fogo, prometendo uma revolução na guerra noturna. A introdução do Sniper Scope no campo de batalha marcou um ponto de virada. As equipes especializadas, com seus equipamentos pesados e complexos, foram estrategicamente posicionadas em pontos vulneráveis das linhas de defesa americanas ou em patrulhas noturnas de reconhecimento. A experiência de um fuzileiro americano operando o Sniper Scope pela primeira vez em uma noite escura e úmida do Pacífico era transformadora. Através do visor, o mundo invisível da escuridão se revelava em um brilho esverdeado. As sombras indistintas da vegetação densa e do terreno irregular ganhavam contornos, e o que antes era um manto impenetrável, agora permitia a distinção de formas e movimentos. Em uma dessas noites, enquanto o silêncio da selva era quebrado apenas pelos sons de insetos e pelo gotejar da umidade, um operador de Sniper Scope observava o perímetro. De repente, o brilho esverdeado do visor revelou o impensável. Sombras que se moviam silenciosamente através da folhagem densa a cerca de 70 metros de distância. Onde antes não havia nada, agora surgiam figuras humanas, avançando com a cautela e a discrição que caracterizavam as táticas de infiltração japonesas. O operador, com a carabina M1M3 firmemente apoiada, ajustou a mira. Os disparos que se seguiram, precisos e inesperados, quebraram o silêncio da selva, atingindo os infiltrados japoneses que foram pegos completamente de surpresa. A confusão entre os soldados japoneses era imediata e profunda. Acostumados a usar a escuridão como sua principal aliada, eles se viam subitamente sob fogo preciso, vindo de uma fonte invisível. Não havia flash de boca para indicar a posição do atirador, nem luz de sinalizador para iluminar o campo de batalha. Os tiros vinham do nada, da escuridão que deveria protegê-los. Essa experiência desorientadora e aterrorizante desmoralizava as tropas japonesas, que não conseguiam entender como estavam sendo detectadas e engajadas em seu próprio domínio. A antiga vantagem psicológica da noite, que mantinha os americanos em constante tensão, começou a se inverter. Os destacamentos equipados com Sniper Scopes provaram ser particularmente eficazes em repelir os temidos ataques noturnos japoneses. Em vez de depender de sinalizadores que revelavam ambas as posições ou de fogo aleatório na direção de sons, as equipes de visão noturna podiam identificar com precisão as rotas de infiltração e os pontos de reunião inimigos. Isso permitiu que os americanos concentrassem seu fogo onde era mais eficaz, desbaratando ataques antes que pudessem ganhar impulso. Por exemplo, em várias ocasiões nas Filipinas, patrulhas japonesas que tentavam sabotar linhas de comunicação ou atacar postos de guarda foram detectadas a distâncias seguras, permitindo que as defesas americanas se preparassem e abrissem fogo coordenado, transformando emboscadas planejadas pelos japoneses em armadilhas para eles próprios.
Em Okinawa, onde a defesa japonesa era caracterizada por uma rede complexa de túneis e cavernas, os ataques noturnos eram frequentemente lançados a partir de saídas ocultas, com o objetivo de romper o cerco americano. As equipes de Sniper Scope foram cruciais para selar essas brechas. Posicionadas em pontos estratégicos, elas eram capazes de detectar movimentos emergindo das fortificações subterrâneas, permitindo que as metralhadoras e a artilharia americanas fossem direcionadas com precisão, impedindo que os ataques Banzai noturnos alcançassem as linhas principais. Esta capacidade de antecipar e neutralizar as ofensivas inimigas antes que se tornassem uma ameaça direta reduziu significativamente as baixas americanas e economizou recursos valiosos que, de outra forma, seriam gastos em combates confusos e dispendiosos na escuridão. O batismo de fogo do Sniper Scope não foi apenas um teste bem-sucedido de uma nova tecnologia, foi a demonstração prática de que a guerra noturna havia mudado para sempre. A visão noturna ativa ofereceu aos soldados americanos uma vantagem inestimável, permitindo-lhes enxergar o inimigo que antes operava impunemente sob o manto da escuridão. Os resultados no campo de batalha foram imediatos e tangíveis. Menos ataques surpresa bem-sucedidos por parte dos japoneses, uma redução notável nas baixas aliadas durante a noite e um aumento significativo na confiança das tropas americanas, que agora sabiam que tinham um olho invisível para protegê-las na escuridão mais densa das selvas e montanhas do Pacífico. A noite, que por tanto tempo fora o refúgio do inimigo, estava agora sob o escrutínio implacável da tecnologia americana. O sucesso da implantação do Sniper Scope no Pacífico teve uma consequência imediata e profunda. As ofensivas noturnas japonesas perderam seu fator surpresa, a pedra angular de sua estratégia de combate na escuridão. Por anos, as tropas japonesas haviam aperfeiçoado táticas que dependiam inteiramente da invisibilidade proporcionada pela noite para se aproximar de posições inimigas, realizar ataques Banzai e sabotar equipamentos. Com o advento da visão noturna americana, essa vantagem fundamental foi subitamente anulada. O que antes era um manto protetor e uma arma psicológica para o exército imperial japonês, agora se tornava um campo de caça onde o inimigo americano possuía o olho invisível. A perda do fator surpresa alterou drasticamente a dinâmica tática no campo de batalha. Antes, as patrulhas americanas operavam com extrema cautela na escuridão, muitas vezes incapazes de distinguir amigos de inimigos até o último momento, resultando em confrontos caóticos e baixas elevadas. A visibilidade limitada impedia o engajamento eficaz e a coordenação de fogo. Com o Sniper Scope, os destacamentos americanos podiam agora realizar patrulhas ofensivas com maior confiança e eficácia. Eles eram capazes de detectar movimentos japoneses a distâncias seguras, que variavam de 70 a 100 metros, permitindo a preparação de emboscadas ou a solicitação de apoio de fogo de artilharia ou metralhadoras antes que o inimigo pudesse sequer perceber que havia sido avistado. A iniciativa tática na escuridão, antes um domínio japonês, passou decisivamente para as mãos americanas. Os números de impacto dessa mudança foram significativos e diretamente observáveis nos relatórios de combate. Relatos de campo e análises pós-ação indicaram uma drástica redução nas baixas americanas durante as horas noturnas, em áreas onde o Sniper Scope estava em uso. Anteriormente, os ataques noturnos japoneses frequentemente resultavam em penetrações nas linhas defensivas americanas, causando mortes e feridos e exigindo contra-ataques dispendiosos e perigosos para restabelecer as posições. Com a capacidade de visão noturna,
Os destacamentos americanos equipados com o Snooper Scope conseguiram repelir ataques surpresa com uma eficiência muito maior. Soldados japoneses que tentavam se infiltrar eram detectados a distâncias que permitiam aos defensores reagir e abrir fogo coordenado, antes que pudessem se aproximar o suficiente para usar suas armas de curto alcance ou lançar ataques banzai. Isso não apenas salvou vidas americanas, mas também preservou as posições defensivas, evitando a desorganização e a necessidade de recuperar terreno perdido. Além do impacto tático direto, o efeito psicológico sobre os soldados japoneses foi devastador. A escuridão era seu refúgio, o elemento que nivelava o campo de batalha contra a superioridade tecnológica e numérica americana. A doutrina japonesa de combate noturno incutia a crença de que a noite os tornava invulneráveis ao inimigo. De repente, essa crença foi pulverizada. Ser atingido por tiros que vinham do nada, da escuridão mais profunda, sem que houvesse qualquer flash de boca para indicar a posição do atirador ou sinalização luminosa que os revelasse, era profundamente desorientador e aterrorizante. A sensação de estar sob um olhar invisível, de ser caçado em seu próprio domínio, minava a moral e a confiança de forma implacável. Veteranos japoneses capturados ou trechos de diários encontrados após os combates revelaram a perplexidade e o medo que essa nova capacidade americana gerava. Eles não compreendiam como estavam sendo detectados. Alguns especulavam sobre olhos demoníacos ou magia negra por parte dos americanos, incapazes de conceber uma explicação tecnológica para o que viam como uma violação das leis naturais do combate noturno. A desmoralização era palpável. Como lutar contra um inimigo que enxerga no breu, quando sua própria estratégia depende da invisibilidade? A dúvida e o medo se espalhavam pelas fileiras, corroendo a determinação que antes era uma marca registrada da resistência japonesa. A tensão de saber que poderiam ser vistos a qualquer momento na escuridão, seu antigo santuário, aumentava o estresse e a exaustão. Essa desmoralização, combinada com a perda da vantagem tática, teve um impacto cascata em todas as operações noturnas japonesas. Ataques noturnos se tornaram mais hesitantes e menos frequentes. Quando ocorriam, eram frequentemente interceptados com perdas pesadas para os japoneses, reforçando a percepção de que a noite já não oferecia segurança. A capacidade de infiltração, que era crucial para a logística, o reconhecimento e a movimentação de tropas e suprimentos, também foi severamente comprometida. As linhas de abastecimento noturnas japonesas tornaram-se mais arriscadas e a coleta de informações sobre as posições americanas ficou mais difícil, impactando a inteligência e o planejamento tático. Em essência, o Snooper Scope não apenas forneceu uma ferramenta de combate, mas quebrou um pilar fundamental da doutrina de guerra japonesa. À noite, antes um santuário para o ataque e a defesa furtiva, transformou-se em um palco onde a visão americana prevalecia. Isso forçou os japoneses a reconsiderar suas táticas, muitas vezes sem sucesso, pois a tecnologia de visão noturna não tinha um contraponto imediato. O impacto tático e psicológico do Snooper Scope foi, portanto, um fator crucial que contribuiu para a erosão da resistência japonesa nas fases finais da Guerra do Pacífico, preparando o terreno para a aceleração da queda de suas posições. A anulação do fator surpresa noturno, proporcionada pelo Snooper Scope, transcendeu o impacto tático imediato no campo de batalha, elevando-se a uma consequência estratégica de grande alcance para as campanhas finais da Segunda Guerra Mundial no Pacífico. Ao quebrar a capacidade japonesa de operar e atacar sob o manto da escuridão,
A tecnologia americana não apenas salvou vidas e reduziu baixas, mas também acelerou significativamente a queda das posições japonesas em ilhas como Okinawa e nas Filipinas. Sem a capacidade de infiltrar, reabastecer e atacar sob a cobertura da noite, a resistência japonesa, muitas vezes entrincheirada em fortificações complexas, cavernas e sistemas de túneis, tornou-se ainda mais insustentável. A doutrina japonesa de defesa nas ilhas do Pacífico baseava-se em uma resistência prolongada, com o objetivo de infligir o máximo de baixas possível às forças aliadas, na esperança de desmoralizá-las e forçar uma negociação. As operações noturnas eram cruciais para essa estratégia, permitindo que as guarnições sitiadas recebessem suprimentos limitados, evacuassem feridos, realizassem reconhecimento e lançassem contra-ataques para aliviar a pressão diurna. Com a visão noturna americana, essas atividades se tornaram extremamente arriscadas e, em muitos casos, inviáveis. As tentativas de reabastecimento noturno eram interceptadas. As patrulhas de reconhecimento eram detectadas e os contra-ataques eram desbaratados antes mesmo de ganharem impulso. Isso significava que as unidades japonesas, em posições defensivas, já isoladas e com recursos escassos, ficavam ainda mais encurraladas e sem esperança de reforço ou alívio. A ausência de um refúgio seguro na escuridão acelerava o esgotamento de suas forças e a desintegração de sua capacidade de combate. Embora o Sniper Scope não tenha sido o único fator a determinar o desfecho da guerra no Pacífico, ele representou uma das inovações tecnológicas mais cruciais que viraram a maré em batalhas decisivas. Sua capacidade de transformar a noite de um refúgio inimigo em uma zona de engajamento para as forças americanas teve um efeito multiplicador. Isso economizou um tempo precioso e, mais importantemente, vidas americanas, ao reduzir a duração de cercos e a intensidade dos combates noturnos. Batalhas que poderiam ter se arrastado por semanas ou meses, com perdas contínuas para ambos os lados, devido à eficácia das táticas noturnas japonesas, foram encurtadas pela capacidade americana de manter a pressão 24 horas por dia. A visão noturna permitiu que os fuzileiros navais e soldados dos Issei-no-a mantivessem o cerco e o engajamento contínuos, sem trégua, impedindo que os japoneses se reagrupassem ou se recuperassem sob o manto da escuridão. A introdução do Sniper Scope no campo de batalha também foi um precursor da moderna guerra tecnológica. Ele estabeleceu o princípio de que a visão noturna seria um componente essencial do arsenal de qualquer força militar avançada. Embora rudimentar em comparação com os sistemas de hoje, com suas pesadas baterias e a necessidade de um emissor infravermelho ativo, o Sniper Scope pavimentou o caminho para o desenvolvimento de tecnologias subsequentes. Os desafios de peso, energia e sensibilidade enfrentados com o Sniper Scope impulsionaram a pesquisa e o desenvolvimento em áreas como a amplificação de luz passiva e, mais tarde, a imagem térmica, que não exigem uma fonte de luz artificial e são muito mais compactas e eficientes. A experiência com o Sniper Scope demonstrou o valor inestimável de estender a capacidade de combate humano para além dos limites da luz visível, estabelecendo um novo padrão para as operações militares futuras. Assim, o Sniper Scope não foi apenas uma ferramenta de combate da Segunda Guerra Mundial. Ele foi um catalisador para a mudança estratégica e um marco na história da tecnologia militar. Sua contribuição para desmantelar a resistência japonesa nas fases finais da guerra no Pacífico foi inegável. E seu legado continua a influenciar o desenvolvimento e o emprego de sistemas de visão noturna em conflitos ao redor do mundo, reafirmando que a capacidade de ver no escuro é uma vantagem decisiva na guerra moderna.
A história do Snooper Scope no Pacífico é um testemunho claro de como a engenhosidade tecnológica pode redefinir o campo de batalha. Aquilo que era uma vulnerabilidade para as forças americanas, a escuridão da noite, aliada crucial das táticas japonesas, foi transformado em uma vantagem decisiva. Este dispositivo, embora rudimentar para os padrões atuais, demonstrou o poder de inovar para superar desafios táticos e psicológicos, alterando fundamentalmente a dinâmica do combate noturno. A guerra, em sua essência brutal, é também um motor implacável para a inovação. Cada conflito impulsiona a ciência e a engenharia a superar limites, buscando soluções que possam inclinar a balança. O desenvolvimento da visão noturna ativa durante a Segunda Guerra Mundial exemplifica essa dinâmica, mostrando como a tecnologia não apenas equipa o soldado, mas também molda a estratégia e o desfecho das batalhas. A necessidade de neutralizar a vantagem japonesa na escuridão levou a uma invenção que mudaria a face da guerra para sempre. O legado do Snooper Scope vai muito além das praias de Okinawa e das selvas das Filipinas. Ele pavimentou o caminho para gerações futuras de sistemas de visão noturna que hoje são padrão em todos os exércitos modernos, desde óculos de amplificação de luz até sofisticadas miras térmicas. Aquele dispositivo pesado e complexo de 1945 foi o primeiro passo para garantir que, no campo de batalha, a escuridão nunca mais oferecesse um santuário impenetrável ou um escudo para o inimigo. A capacidade de operar e enxergar na ausência de luz tornou-se um pré-requisito para a superioridade militar. Mesmo na escuridão, a visão americana viu primeiro e venceu.